editar tabela de preço. Nessa tela aqui é onde você vai alterar e gerenciar as configurações de cada tabela de preço definida por você, né? Então aqui você tem um título, que esse título ele só aparece para os administradores que têm acesso a esse painel, então esse título ele não aparece para o cliente final, nem na loja virtual. Aqui você pode definir um pedido mínimo, né? Então, por exemplo, vamos supor, você pode ter uma tabela de consumidor sem pedido mínimo, mas o de revendedor, por exemplo, você já tem que exigir um pedido mínimo, por exemplo, de R$ 300. Então você pode definir aqui o pedido mínimo de R$ 300, né? Aqui o frete valor fixo se for um valor padrão para todos os clientes que entrarem a partir dessa tabela de preços. Se você quiser utilizar essa tabela aqui de frete fixo de acordo com o CEP, então você tem que alterar, você tem que ativar essa parte aqui, você tem que mudar aqui o frete, a modalidade de frete para frete fixo e ativar a lista frete fixo, que com essa opção selecionada e essa opção marcada, o frete vai ser cobrado de acordo com os intervalos de CEP que você definir no teu gerenciador de frete fixo. Então, continuando aqui, você pode colocar esse frete fixo somente se for, de fato, um frete único para todo mundo. Se você quiser trabalhar com os CEPs, aí você tem que gerenciar por lá e colocar isso aqui, né? Essas observações do pedido aqui é um texto que ele vai sair, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, carrinho, é esse texto aqui, ele aparece embaixo do carrinho no momento de fechar o pedido, né? Então, por exemplo, se você colocar frete grátis, porém só para a região sul e sudeste, por exemplo, é nesse campo aqui onde você vai inserir essas informações. Aqui você seleciona o tipo de frete, se você não, né, caso seja somente um catálogo de produtos virtual, por exemplo, e você não queira trabalhar com entregue com frete pela loja, você pode simplesmente desativar. Então você tem a opção de deixar desativado o frete grátis, o frete pago através dos correios, por enquanto, e o frete valor fixo, que eu já tinha explicado, né? Com essa opção marcada ele gerencia lá pelo gerenciador e com essa opção desmarcada ele puxa esse valor desse campo aqui de frete fixo. Você pode ainda incluir a opção de retirar em mãos, para quem vende pela internet, mas que também tem vendas locais, enfim, que participa de grupos ou vende dentro da universidade, ou vende dentro da igreja, enfim, tem pessoas que comercializam além de pela internet, comercializam localmente, então você pode deixar essa opção marcada para que a pessoa não pague frete e retire diretamente em mãos. E também tem a opção de frete a combinar, para aqueles pedidos, às vezes, de atacadistas, que primeiro o pedido tem que ficar pronto para fazer um orçamento com a transportadora, e após esse orçamento é que vocês acertariam esse frete por fora. Então essa opção aqui ela é útil mais ou menos nessas opções, mas que pode ser usada a qualquer momento dentro da sua necessidade, né? O parcelamento sem juros, ele tem uma única e exclusiva função, que é se você ativar aqui, por exemplo, eu ativei 3 parcelas. Na loja ele mostra aqui embaixo aqui que pode ser parcelado já com o valor de cada parcela. Nos produtos também ele vai mostrar. Então a única função dessa opção aqui é mostrar. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que configurar também na sua conta do PagSeguro e na sua conta do PayPal o parcelamento, porque no momento do pagamento, se isso não tiver configurado nas suas contas, ele vai, no momento de pagar, ele não vai encontrar o parcelamento disponível, e isso vai causar um estranhamento de comunicação, já que ele viu pelo site que tem possibilidade de parcelar, mas no momento de efetuar o pagamento pelo PagSeguro, o PayPal ele não encontrou essa opção. Então é muito importante você lembrar disso. A gente tem até um títulozinho aqui para te lembrar de que não é só aqui que você tem que configurar o parcelamento, tem que configurar também nas contas do PagSeguro ou PayPal. Aqui eu já expliquei que é em relação ao frete fixo, e aqui você pode definir um frete grátis
no valor mínimo. Então você pode colocar um banner, por exemplo, promocional e dizer que é frete grátis para pedidos acima de R$ 300. Então aqui você marca e aqui você define, por exemplo, R$ 300. Então a partir desse momento que você salvar, o site no fechamento ele vai informar pelo carrinho qual é o pedido mínimo para que se tenha frete grátis e isso, quem sabe, incentivar o aumento do seu ticket médio. Todas essas opções aqui, elas são para cada tabela de preço. Então, como o sistema ele é formatado para isso, então, por exemplo, o de consumidor você pode ter frete grátis no valor mínimo de R$ 300. O de revendedor você já pode colocar com R$ 500 sem parcelamento e com frete desativado ou com opção de frete a combinar. Então você tem muita flexibilidade para trabalhar diversos públicos e diversos modelos de negócio dentro de uma única loja, já que as configurações elas são feitas por tabela, né? Então a tabela padrão, quando a gente define essa minha aqui, por exemplo, ela está como padrão. Se a gente entrar numa outra que não é padrão, tabela de preço, revendedor, por exemplo. Ela tem essa opção aqui, se eu clicar aqui, ela já se torna padrão imediatamente, sem precisar salvar. Né? Então, o que é que essa tabela padrão? É todo usuário novo que se cadastrar em tua loja virtual, a tabela que é associada automaticamente por padrão é a que tiver definida como padrão. Então, aqui a minha tabela padrão aqui é a de consumidor, eu venho aqui e vou deixar ela como padrão de novo. Então você pode perceber que o sistema ele é bem flexível e você tem autonomia total na manipulação das informações, no direcionamento de acordo com o teu modelo de negócio. E o principal é sempre ter um nível de atenção redobrado para essas questões de tabela de preço, de ficha técnica, que são informações muito sensíveis, que elas podem direcionar de fato para que você tenha sucesso nas vendas de tua loja virtual.